Fala, cambada, vim nesse programa para falar de Sanshou. Não, confundiram, esse é o Sanshai do Muay Thai. Eu falei Sanshou, acho que fica melhor se eu começar de novo. Fala, cambada, eu vim nesse programa para falar de Sandá, a divergência entre o tradicionalismo da arte marcial e a necessidade de adaptação para esportes de combate, principalmente no Oriente. Ganho de novo mercado do UFC, visando a segunda maior população do planeta e as chinesas mais duronas do momento. Começar falando do Sanshou, ou como ele é conhecido popularmente, Sandá, a vertente mais funcional e esportiva do Kung Fu. Partindo daquela infinita discussão de que e tudo partiu do Kung Fu, fica sempre essas questões de filosofia e origem e tradicionalismo eterna, que sempre vai ter discussão de um ponto ou outro, onde tudo saiu do Kung Fu, tudo saiu do Jujutsu, hoje chamado por nós como Jiu-Jitsu, pela própria brasilização da palavra. Mas sem se preocupar tanto com a parte tradicionalista da arte marcial, aquela que quer fundamentalizar como a origem de tudo, o que é realmente importante para culturas milenares, como da própria China e Japão. Mas contando a partir de ontem, praticamente ontem, porque em 1920 foi oficializado o Sandá como uma prática de combate marcial, ou seja, referente ao militarismo chinês. E só mais tarde, em 1960, foi oficializadas as novas regras para que o Sandá se tornasse um esporte de combate. E sempre eu vou ver a arte marcial do Sandá como extremamente versátil. E aí a gente vai entrar para a parte de treinamento, onde existem muitas diferenciações e a gente tem que botar pontos específicos muito claros entre o Kung Fu e o Sandá. O primeiro deles e o mais importante de todos é o sparring, o treino de simulação de combate. E os treinamentos de Tai Chi, que seriam tais como o treinamento de kata do karatê, onde tu desafias oponentes imaginários. O Sandá não, o Sandá tu tens que treinar de maneira esportiva com outro colega, para que isso seja e se torne uma real simulação de combate. A gente pode trazer N filosofias e muitas delas defendidas pelo próprio Bruce Lee, como em teorias de frases que a gente ouve em filme e simplesmente a gente acha, nossa, que filosófico, mas é uma realidade, como um soco é só um soco e um chute é só um chute. Isso se liga à retirada do floreio dos golpes, a parte de dança do Kung Fu, o que traz toda uma mística, o que traz todo um romantismo para a movimentação e torna para nós tão agradáveis, tão palatáveis, tão bonito de ver no cinema, mas que a gente sabe, com pouco tempo de convivência com o ambiente de luta, que tudo aquilo ali não passa de uma mera dança, uma mera coreografia. Então no Sandá a gente tem toda a retirada do soco do gafanhoto do norte, do golpe do tigre incandescente, da língua do dragão do sul e por aí vai, trazendo muitas adaptações básicas do próprio sentido de Kung Fu que o Bruce Lee defendia com a criação do Jeet Kune Do. O Sandá, então, indo completamente contra a ideia de tradicionalismo das artes marciais orientais, fez o mesmo que o Sambo, trouxe outras artes marciais para acoplar na essência do Kung Fu, criando assim um combate marcial paramilitares e um esporte combativo. Mas como eu disse, isso aí tudo é pauta para outro programa, porque nesse programa eu quero dar ênfase à entrada com o pé direito dessa vez do Kung Fu ao UFC. Sim, já tivemos atletas oriundos do Sandá, como para mim o que mais me marcou foi o Kung Lee, que mais tarde inclusive se atirou para o cinema também, e sendo até bem mais tradicionalista com a ideia de golpes e giros, com muitos socos giratórios, chute giratório, mantendo a plasticidade da arte marcial oriunda que é o Kung Fu. E aí a gente tem o Musli, tem o Magomed Sharipov, que também era praticante de Sandá. E quase que de uma maneira respeitosa à tradição, muitas vezes eles são praticantes único e exclusivamente do Sandá, mas respeitam a origem, dizendo que são defensores do Kung Fu. O que não deixa de ser, se a gente fizer uma separação muito clara do Kung Fu usual para o Kung Fu teatral. Mas eu falo que dessa vez o Kung Fu entrou com o pé direito no UFC defendendo a bandeira nacional da China com a presença dessa trinca de damas. Começando pela chinesa Yan Xiaonan, ou como chama-se pela origem, pelo país dela, Xiaonan Yan. Uma lutadora experiente de 35 anos com um cartel de 18-4, vindo recentemente de vitória
apesar de ter tido uma derrota para a atual campeã e compatriota dela, onde provavelmente muito em breve elas vão se enfrentar mais uma vez. Uma luta que eu tive muita dificuldade de pontuar, até me fragar que tinha um nome no calção delas ali. Luta duríssima que ela fez com Weili Zhang, ou pela origem do nome, como é chamado, Zhang Weili. Uma lutadora também muito experiente e com um cartel muito expressivo de 23-3 e 2 combates seguidos para o que se tornou o calcanhar de Aquiles dela na categoria, Rose Namajunas. Mas atualmente ela vem de 4 vitórias consecutivas, sendo 3 defesas de cinturão. Tendo no histórico de combate dela nomes extremamente expressivos da categoria peso palha, a categoria a qual ela defende o cinturão. E por último, mas não menos importante, muito pelo contrário, também vindo como uma das maiores promessas, a atleta Wang Kong, ou como se chama pela origem dela, de novo, Kong Wang, um pouco mais jovem, 32 anos, mas também muito experiente, com 2 lutas e 2 vitórias consecutivas no evento. Lembrando, na pesagem, o lutador brasileiro Marcos Maluco, mas só na pesagem, porque durante a luta ela se mostrou extremamente habilidosa, nocauteando, mostrando a precisão das mãos dela e tendo, dentro dos seus feitos no esporte de combate, sem sombra de dúvida nenhuma, uma vitória no kickboxing sobre Valentina Shevchenko. E para quem se baseia nas últimas 2 derrotas de Valentina Shevchenko para Alexa Grasso, dizendo, grandes coisas vencer, não. A gente está falando de uma mega campeã. Então logo, Wang Kong ganhou de uma mega campeã, extremamente respeitada no mundo inteiro. Uma vitória sobre Valentina Shevchenko traz Wang Kong como uma das maiores promessas do peso mosca. E o mais impressionante, dentro de um cartel que se divide em 33% em cada uma das valências, tendo vitórias por nocaute, finalização e decisão. O que para quem gosta de números é uma estatística precisa do quão completa ela é. E uma ironia que eu encontro dentro dessa história é que entre os 3 caucasianos mais amados de Dana White, sem sombra de dúvida nenhuma, nem ele esperava que a mudança, a guinada e a chave para a entrada de uma das maiores portas financeiras do UFC viesse exatamente da mulher, exatamente de Ronda Rousey, podendo Dana White agradecer a ela, que com certeza já agradece, e a todas as mulheres, tendo em vista que mesmo tendo 25 atletas chineses dentro do UFC e muitos mais outros asiáticos, os principais 3 atletas são da categoria feminina, dividido ali entre o peso palha e o peso mosca. O que eu trouxe no início do programa para linkar com essas 3 lutadoras é que todas são oriundas do Sandá. E o Sandá, tanto quanto o Sambo, é especificamente treinado para o combate esportivo. Quedas com entrada a média distância, que são single legs, double legs, entradas de wrestling tradicional, entradas de grego-romana, onde tu parte do princípio do clinch na cinturada para quedar, projeções de quadril no estilo de judô, e a parte de trocação completa, onde limitações como existe no full contact, que não pode dar chute nas pernas, no Sandá e no Sambo, são chutes completos, né? Baixo, médio e alto, tornando para mim, no meu ponto de vista, uma visão bem específica de que sim, o Sandá e o Sambo são muito mais oriundos específicos para o MMA do que dão a tradição do jiu-jitsu brasileiro, que é fundamental e teve muita da carga técnica dele acoplada assim ao Sambo e ao Sandá na questão de finalizações. Mas me parafraseando mais uma vez e trazendo a sardinha para o lado certo da nossa fogueira, de que o Sandá e o Sambo é muito mais ligado ao sistema ruas vale tudo, com aquela frase que os mais antigos, que o old school do MMA, que acompanharam a ideia e o início de tudo não vale tudo, sabe, onde o Marco Ruas falava, se tu me soca e me chuta, eu te quedo, e se tu vem para me quedar, eu vou te socar e chutar. Mas com variáveis ligadas agora à tradição chinesa, à tradição oriental de luta, um país onde tem uma cultura de luta muito mais cravada do que a nossa, e eu sempre dou esses exemplos, tanto da China quanto na Tailândia, que aqui onde qualquer praça tem uma trave de futebol, na China qualquer praça vai ter um ambiente para tu fazer a prática do teu tai chi, ou na Tailândia vai ter uma praça com uma bananeira que não é para dar bananas, mas que é assim para tu chutar, ou um saco de pancada. Agradecendo demais a atenção de vocês, agradecendo do fundo do coração a atenção também de muitos entusiastas do meio da luta que estão me apoiando, deixando ainda pedindo no final, de maneira meio amadora no YouTube, deixe o like, compartilhe e põe aí o que vocês concordam, discordam e sugestões para próximos programas
E, por que não, correções do ponto de vista de vocês referentes ao meu ponto de vista. E vou deixar aqui do lado o primeiro programa que eu fiz há 1 ano e meio atrás, quando eu comecei com esse canal, muito antes de eu dar essa pausa de 1 ano. Do outro lado, o botãozinho de inscrição. Agora não sei se fica aqui ou se fica aqui. Mas seja como for, vai estar de um lado aí cada um deles. Vamos meter bronca, é nós Queiroz!